Olá, lojistas. Olá, empreendedores, no modo geral, tudo bom? Nós vamos falar nesse vídeo a respeito de um problema muito sério nas lojas, que é a questão geracional. O que eu quero dizer com isso? Que existem hoje no mercado gerações diferentes que estão vindo para o mercado de trabalho, as que já estão, e que são estilos completamente diferentes, valores diferentes, e que se tornam um desafio para o lojista, principalmente essa geração que está chegando agora e que realmente tem muito diferente no seu aspecto. Então, por que eu posso falar disso com muita tranquilidade, com muita propriedade? Eu estou no mercado desde 99 e a gente, como consultor, desde 99 que eu faço muitas contratações, foram feitas centenas de contratações para empresas, principalmente lojas. E sempre foi um desafio. Eu vi, por exemplo, eu sou da geração X, tá? Eu não sou baby boomers, os antigãos, não. Mas eu cheguei a estar com essa geração dos anos 60 para trás, né? Uma geração mais antiga ainda. E eu sou da geração X e vi chegar no mercado o pessoal da geração Y. Eu vi muito chegar no mercado o pessoal da geração Y. Já foi um desafio na época para você achar e que pessoas qualificadas, mais do que qualificadas, com maturidade, principalmente para ser vendedor dentro de loja, não é fácil. Para assumir depois uma gerência, em alguns casos. Então precisa de maturidade, precisa de envolvimento, de desejo, para depois desenvolver a capacidade de vender. Existem pessoas que têm um talento de comunicação, de envolvimento, isso ajuda, claro, mas esse treinamento, desenvolvimento é muito importante. Eu vi essa geração chegando, a geração X chegar no mercado, a Y chegar no mercado, a X que já estava. E aí eu vi também, aí depois veio a geração Y, a geração Z. Então, os millennials estão aí. Então, a gente é um choque de gerações e visivelmente os gerentes têm muita dificuldades em lidar com essas gerações mais novas, porque elas não aceitam aquela liderança os baby boomers antigos, eles aceitavam muito, eles gostavam da liderança pragmática, né, bem autoritária, eles gostavam, sentia, fazia muito sentido para eles. O pessoal da geração X tinha um pouco de dificuldade, eles já queriam uma liderança mais de influência, de mais influenciado que mandar, né? E aí veio as gerações depois com mais características, o pessoal com mais querendo mais um nível de mentoria do que liderança, né? O pessoal um líder mentor. E chegou um pessoal agora que está chegando que eles são não, o pessoal depois de 2012 vai chegar agora no mercado, que nasceu depois de 2012. Mas tem uma geração antes, né? Ali até de 2010 ali para trás, essa geração, ela é nativa, ela é digital, ela gosta de feedbacks instantâneos, então elas têm muita dificuldade com burocracia, com rigidez, com os negócios de meta e tal, eles têm dificuldade muito grande com isso. É muito desafiador para o gerente que precisa, não pode abrir mão de metas. Então é preciso saber lidar bem com esse desafio. A gente desenvolveu no mercado, por eu ter vindo dessa geração e ter pego esse momento todo, né? Esse desafio todo. Outro dia eu comentei em um vídeo, acho que só comentei em vídeo, quando a menina fez a contratação, ia fazer a contratação, a lojista de uma pequena loja de moda feminina, e o pessoal simplesmente não apareceu lá. É impressionante como é que essa geração é diferente. E E ocorre um conflito, né? Um conflito muito grande. De um lado, o empresário, que sempre se orgulhou, e com razão, que não é fácil,
de oferecer estabilidade e emprego. De um lado, ele defendendo isso, e para as gerações anteriores isso foi muito importante. E hoje, quando ele fala de estabilidade e emprego com essa geração nova, o salário em dia e estabilidade para essa geração nova, meu amigo, não é o que eles estão buscando, os valores são diferentes. Como diz, não vai rolar. Então, nós criamos, dentro desse projeto todo, nós criamos o que a gente chama de, de, de uma cultura multigeracional. Existe já existia no mercado, já existe no mercado, e a gente usa também liderança geracional e multigeracional. A diferença é muito sutil, né? Geracional é quando você percebe o estilo de liderança das gerações e aplica. E multigeracional é quando você, num mesmo ambiente, você integra gerações diferentes e você consegue liderar todos numa num sistema só, sem problema. Então você tem esses, esses, essas diferenças. Então você tem o multigeracional e o geracional. Nós trabalhamos no mercado devido à experiência. A minha formação é em processos gerenciais, tenho uma formação superior em processos gerenciais, de faculdade, universidade mesmo, com diploma e tudo mais, e no nível superior. Então, eu formei em processos gerenciais. Eu sempre tive dificuldade, né? Eu formei depois de uma certa idade, porque o mercado estava exigiu algumas vezes de mim, para mim fazer isso. Algumas parcerias não foram possíveis porque eu não tinha um curso superior. Aí, na época, eu formei, já estava no mercado já há mais de 10 anos, e formei, hoje eu estou mais de 20 anos, e formei em processos gerenciais. E sempre tive dificuldade na faculdade, porque eu achava muita teoria, muita teoria. Então, sempre, o tempo todo, eu peguei uma teoria alinhada à prática e já querendo aplicar e já fazendo acontecer, até que se você, até que o pessoal estava muito adaptado, já estava mais adaptado ao mercado que as antigas universidades. Bom, eu me lembro de uma aula, um professor que estava falando sobre logística, foi a melhor aula que eu vi. Logística, ele entrou a primeira aula no primeiro dia, ele deu um show. Ele estava trazendo coisas práticas que você podia pegar ali e aplicar. Foi gente que ele se diferenciou dos demais que ele estava prático. No segundo dia, melhor ainda, ele foi extraordinário. Foi gente, eu tô pasmo com a aula dele. E eu comecei a anotar e tal. E quando foi no terceiro dia, eu todos com toda expectativa, ele entrou no livro. Quer dizer, o que ele estava dando não era o que estava no livro, ele estava mostrando coisa prática. E eu gostei, porque ele não, era coisa que eu não ia achar no livro e que estava ali pronto para você pegar e aplicar. Amei. Que se eu tivesse dando aula, eu faria o mesmo. Aí no terceiro dia, ele entrou, ficou muito teórico, usou coisas que estavam no livro. Eu fiquei decepcionado com a aula, na terceira aula. Criei toda uma expectativa e, coitado, não foi ele, né? Aí no final da aula ele se justificou, ele falou assim, gente, algumas pessoas aí reclamaram que eu não estou seguindo os livros e, e que tal, e parará, parará, mas eu estou seguindo. Na verdade, ele seguiu só naquele dia, porque o pessoal cobrou. Mas tinha problema nenhum. Aí eu percebi que eu estava gostando é quando ele não estava seguindo. O aluno reclamou que não estava seguindo. E eu estava amando quando ele não estava seguindo. E aí eu percebi que aquele ambiente de universidade, de fazer prova. A pessoa está preocupada em fazer prova. Ele tem que seguir o livro que eu vou responder na prova. Ele perdeu uma excelente oportunidade. Essa não vai para o mercado de trabalho, essa não vai ser consultora nunca, tá? Vai ter que entrar numa empresa lá para não aplicar nada do que aprendeu. Cara, foi muito. Aí eu vi que eu não.
Eu não sou desse ambiente, esse ambiente de teoria de tudo mais. Mas então a gente gosta muito da prática. Então eu trouxe nós viemos para o mercado, adaptamos as lojas, estamos criando nas lojas, nas empresas, inclusive, uma uma cultura multigeracional. O nosso método tem uma cultura multigeracional nele. Um dos elementos fortes dele é a cultura multigeracional. Por que cultura multigeracional? Porque o que que eu percebi? Não adianta só treinar liderança geracional. O gerente aprender esses conceitos e não saber depois o que fazer. Vai ficar muito teórico, vai ficar muito teórico. O que que nós entendemos que e estamos fazendo, provocando essa transformação. As lojas que quiserem atender, que quiserem explorar o potencial dessa geração que está chegando e não perder o melhor do que tinha, dos que já estavam antes, essa multigeração, multigeração, esse termo multigeracional é porque são gerações diferentes. Eu já falei isso no início do vídeo. Então, o que que acontece? Esse, gente, é um absurdo isso. Então, o que que nós criamos? Nós estamos criando, fazendo a empresa hoje, ela precisa ser um ecossistema de desenvolvimento humano, um ecossistema de desenvolvimento humano multigeracional, porque ela vai conseguir envolver todas as gerações. E não é só com a liderança multigeracional, com a liderança geracional, que até está sendo ensinado aí, acho que o Senac trabalha com isso, é a escola de umas escolas aí conhecidas do Brasil, e eu não sou desse ambiente, né? Eu sou prático. Eu tenho formação superior, mas não sou desse ambiente, não. O ambiente é prático. E aí, o que que acontece? Nós estamos transformando essas empresas num ecossistema. O que que eu percebi na prática? Que o modelo de gestão das lojas hoje, mesmo com todo o treinamento que se fez, com todo o negócio, as lojas e empresas, tá? Elas continuam, principalmente a micro, pequena, média, micro, a micro e média empresa, pequena e média empresa, né? Elas continuam com o mesmo sistema de quando eu comecei em 99. É possível que se eu falo sempre, se eu der um treinamento que eu dava em 99, é perigoso o empresário hoje amar, gostar demais. E já não funciona. Ele vai concordar com tudo que eu falar. Ele vai falar assim, é isso que eu quero para o meu negócio. Isso não funciona mais. Aquelas coisas que eu falava que funcionavam, eu já não posso falar hoje porque não funciona. Eu dava um treinamento de vendas, de gestão, de liderança, e vamos dizer assim, arrebentava, falava aquilo, a linguagem que o empresário queria, adaptando a realidade do funcionário, e nada. Meus queridos, nós precisamos, nós precisamos de uma mudança nas lojas, nas empresas. E nós estamos trazendo isso com esse método que é a essência mentora, o 4 Fs, e juntando isso tudo, nós estamos criando um ecossistema com uma cultura multigeracional para poder atender toda a galera, o pessoal antigo, o pessoal novo, trazer todo mundo para um ecossistema só e conseguir liderar e conseguir resultados com todos. Então a gente precisa nós precisamos desse movimento. Nós estamos criando esse movimento de transformação nas lojas para para ser uma para ser num primeiro momento, tá? Num primeiro momento será uma vantagem competitiva. Se você aplicar agora, vai ser uma vantagem competitiva. E no futuro vai ser o básico. Todo mundo vai precisar de se adaptar. Eu estou te dizendo.
Se as empresas quiserem sobreviver de portas abertas no plano, no mundo físico, loja física, vai precisar, vai precisar muito dessa liderança multigeracional e de uma cultura multigeracional. E para isso precisam passar por uma transformação. Vai entrar o que já se pratica, intraempreendedorismo? Vai, intraempreendedorismo é. Mas você tem que juntar hoje e criar um novo, uma nova cultura, uma nova cultura, uma cultura que é bom para todos, que é multigeracional, que vai integrar todos dentro dos objetivos da loja, dentro das metas. E o nosso sistema faz com que bater metas, que era o interesse só da empresa, e sempre houve um cabo de guerra, onde o empresário tinha os seus interesses, a equipe tinha outro, e eles, o empresário queria a meta batida, e o funcionário hoje, principalmente, ele é assim, ele só quer bater o ponto e ir embora. Um quer bater meta, outro quer bater ponto. Então, qual que é a diferença aí nessa história? Os valores. No, na cultura multigeracional, você consegue alinhar os valores do negócio com os valores dos colaboradores, com o valor do indivíduo. E aí você consegue criar um mecanismo de resultado, de metas batidas, de motivação, de vestir a camisa da empresa, de querer crescer, de querer evoluir, de querer desenvolver, de querer assumir desafios novos. Poxa vida, que mundo é esse? Parece um mundo paralelo. É perfeitamente possível e já está acontecendo. Só que é preciso criar uma cultura multigeracional que vai entregar resultados extraordinários, resultados incríveis, que vão fazer a diferença nos seus números. Então, quer bater meta? E eu falo isso aqui, repito, tenta ir em lojas que eu presto consultoria e tenta pegar o funcionário deles para sua loja para você ver. Você vai conseguir. Oferecendo o dobro também, eu não vou exagerar dizer isso. Talvez o dobro dê uma balançada no campo. Mas oferecendo o que sempre se ofereceu e puxava, ó, esquece, não consegue. O dobro também você não vai querer porque não é, a não ser que seja uma Brastemp, né? Seja um potencial extraordinário. Tenta, tenta buscar funcionar nas lojas que eu procura saber e tenta buscar funcionar na loja que eu já estou lá pelo menos há mais de um mês. Não consegue, não vai conseguir concorrência, não vai conseguir, não tem jeito. Por que não? Porque a gente cria um ecossistema onde todo mundo sai ganhando. É um verdadeiro ganha-ganha para o lojista, para a empresa, para o negócio e para a equipe. E só tem esses, só dessa maneira que eu consegui integrar liderança geracional ou multigeracional. É boa, mas não resolvia. Melhorar, melhora, mas não resolve o problema. Então você precisa criar, mais do que uma liderança geracional, uma cultura multigeracional. Uma cultura multigeracional. E, e toda uma gestão multigeracional, tá certo? E a gente trabalha mentorias para os gerentes também, dentro desse ecossistema, onde eles uma gerência que é uma verdadeira maestria multigeracional, onde ele consegue lidar com maestria com todos os tipos de funcionários, seja de que geração for. E não é um problema, porque não é, queridos, meus queridos, minhas queridas empresárias, porque não é um problema só de geração. Nunca foi só de geração. É um problema de valores, é um problema de prioridades, é um problema de interesses, é um problema de pessoal. As pessoas, além desse choque cultural,
que acontece e geracional que acontece, você tem um problema dos as pessoas quando elas vão para lojas, eu pergunto, quem não tem problema na vida? Quem não tem problema? E esses problemas, eles estão ligados, às vezes, a umas amarras emocionais antigas, relacionais e que travam a vida da pessoa toda. A gente trabalha isso aí também hoje, principalmente nessa geração que está chegando agora, porque essa geração que está chegando agora, que já chegou, né, que está chegando, tem uma que vai chegar ainda, que está pingando já, mas a geração, vamos dizer assim, a geração Y, Z, principalmente a geração Z, que são os millennials, essa geração precisa, ela quer, além de um ambiente mentor, que a geração anterior a eles queria, eles precisam também de bem-estar, o jeito como eles se sentem, os sentimentos deles, o que a NR1 agora vai querer cobrar, eles fazem questão, como se não bastasse, né? Agora é aí que você explora, para você ter você cura. Isso é porque eles vêm, as pessoas já vinham com carências emocionais, todos nós tínhamos. Todos nós temos problemas. E temos as nossas, nas devidas proporções, todo mundo tem o seu. Só que, só que, a geração que está chegando agora, ela tem mais necessidade de apoio emocional, de como se sente, bem-estar. E aí, o que que acontece nesse contexto? A gente, a gente precisa explorar isso aí para extrair o melhor deles. E resolver o problema e ajudá-los e tudo mais. Então, a gente tem esse trabalho, essa maestria, essas mini mentorias dentro do negócio, da consultoria, que a gente faz, ensina a fazer, e aí você consegue estancar esse problema aí do emocional, principalmente dessa geração nova. Então, gente, é isso que eu estava querendo falar nesse vídeo. É um desafio muito grande que o lojista está enfrentando. É muito grande o desafio. Requer uma mudança, uma transformação e ser também um ambiente que transforma. Simples assim. E aí a coisa vai acontecer. Meu nome é Adriano Godoy, se você não me conhece, está aqui chegando no canal agora. Eu sou consultor empresarial há desde 99, diz assim. Estou no mercado, trabalhando, ensinando, mudando a história de muitos negócios para melhor. E autor de 2 livros, que você pode ainda adquirir, um foi de 2005 ou de 2008. O primeiro livro é mais de essência competitiva, que é o livro Lojas, Motivos que as levam ao sucesso ou ao fracasso. Pega o marketing, exposição de produtos, compra, visual merchandising, eh, posicionamento de marca, então, várias estratégias gerais que são utilizadas nas lojas. E tem o livro que veio depois, que é uma ferramenta mais de gestão de pessoas dentro das lojas, que é o 4 Fs do varejo, 4 Fs do varejo, a ferramenta que faltava na gestão de lojas. Esses livros foram publicados nacionalmente pela editora Quality Mark, do Rio de Janeiro. Gente, são 2 pérolas esses livros, e são meus filhos que eu trago, e eu uso eles muito na consultoria hoje, porque principalmente para o ambiente de hoje, todos os dois são fundamentais. Todo conhecimento que está ali é fundamental para o resultado que o lojista pode ter de melhor. Tá certo? Então, se você gostou desse conteúdo e quer receber outros conteúdos como esses, clica aí no joinha, curte e dê o seu like, se inscreve no canal, que nós vamos seguir juntos nessa jornada lojista para levar seu negócio a patamares cada vez maiores. Tá bom? Continua conosco no canal, que nós vamos ter outros vídeos novos chegando aí com muita informação, sempre desse nível.